renda extra no curto prazo. Você já sonhou com isso? E se eu te falar que a minha equipe desenvolveu uma estratégia 100% automatizada que pode te dar renda extra em dólar no curto prazo? É a carteira Trading, a melhor equipe do Brasil operando por você e para você. Clique no link abaixo para destravar a sua vaga com 40% de desconto. Corre, que é somente nesse mês de abril. O que aconteceu? Ontem, para quem estava em Marte, o Bitcoin caiu 7% em questão de minutos, levando consigo todo o mercado cripto, inclusive fazendo o desfavor de pegar o meu stop da Ethereum, né? Fizeram essa tramóia, essa fake news que vocês vão ver e pegaram no meu stop da Ethereum sem problema, como a gente vai ver lá na frente. Mas o que aconteceu, pessoal? Tivemos aí essa queda forte do Bitcoin e depois uma subida tão forte quanto, trazendo as criptomoedas de volta para o mesmo patamar. E por que isso aconteceu? Olha a matéria na tela. Preço do Bitcoin volta a 29 mil após pânico da Mt. Gox liquidar 320 milhões de dólares. Para quem não sabe, Mt. Gox foi uma das maiores corretoras de criptomoedas lá no passado e depois ela faliu, quebrou e tudo mais, e o Estado foi lá e confiscou milhares de bitcoins da Mt. Gox. E aí saiu aqui esse rumor de que o Estado, né, o governo, venderia todos esses bitcoins. E aí o que o mercado fez? Ficou apavorado e vendeu bitcoin. E aí o preço desabou. É o que diz a matéria aqui no subtítulo. A carnificina foi resultado de temores refutados sobre os bitcoins da Mt. Gox e liquidou grandes quantidades de posições em aberto de BTC em questão de horas. Então isso foi refutado, isso era uma notícia falsa. E olha que coisa engraçada, pessoal. Tá aqui, ó, o mágico tá com isso aqui na mão, né? Olha aqui, pessoal, Mt. Gox, o governo vai liquidar os bitcoins. E o que estava acontecendo aqui por trás, pessoal? Estava acontecendo a quebra de um banco americano. Um banco americano divulgando o seu relatório de que ele estava indo para o buraco e potencialmente carregando todos os outros bancos. E é esse o gráfico que o parasita não quer que você veja. A linha laranja é o Bitcoin. A linha azul é o First Republic Bank, o banco em questão que perdeu 40% dos seus depósitos, ou seja, das pessoas colocando dinheiro dentro do banco, e mais de 50% do seu valor de mercado em somente um dia. Eu acho que está bem claro aqui que quando o banco cai, né, tem perda de valor, o Bitcoin sobe. Quando o banco perde valor, o Bitcoin sobe. Afinal, o Bitcoin é uma proteção contra os bancos, contra a centralização do dinheiro. Então, cada vez que o banco perde valor ou o banco quebra, maior a sua necessidade de ter Bitcoin, mais o Bitcoin se valoriza. Esse é o gráfico que o parasita não queria que você visse e por isso ele fez a mágica, ele fez aqui o ilusionismo. Olha aqui, pessoal, vou vender Bitcoin na mesma hora que o banco estava divulgando que está quebrando. Afinal, essas eram as notícias que estavam saindo. Ações do First Republic Bank derretem mais de 60% em 2 dias. O que aconteceu? No mês de março, as ações do Banco dos Estados Unidos tiveram uma relevante queda de 88%. Oh, que shitcoin, hein, pessoal? O Bitcoin leva muitos e muitos meses para ter uma queda dessa no bear market. Em um mês, vocês perdem 88%. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o First Republic Bank? Foi registrada a fuga de cerca de 100 bilhões de dólares nos depósitos durante o primeiro trimestre de 2023. Como eu falei, 40% de todos os depósitos. Se a empresa perde 40% dos depósitos em um trimestre, realmente o negócio está indo para o buraco. E isso mesmo recebendo grana pesada de todos os outros bancos lá do sistema americano. Nem isso foi suficiente para acabar com essa crise. E na tentativa de acalmar os investidores, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos disse que eles vão apoiar o sistema bancário dos Estados Unidos e que os investidores não precisam entrar em pânico. Afinal, existe lá um seguro, né, pessoal? Como no Brasil, onde o seu depósito está garantido em até 250 mil dólares. Então, se você tem até 250 mil dólares, o Estado garante que o seu dinheiro está seguro. Mas será que está mesmo? Vamos analisar os números, pessoal. Olha que legal. Então, esse fundo garantidor de crédito americano se chama FDIC. E ele tem um fundo aqui de seguro
que possui 128 bilhões de dólares. Muito dinheiro, né, pessoal? Desse total, já tiraram, né, já usaram desse fundo 2,5 bilhões para o Signature Bank e 20 bilhões para o Silicon Valley Bank. Então, fazendo as contas, ainda existe cerca de 105 bilhões de dólares no FDIC. Esse valor existe aí para cobrir esses possíveis resgates que não aconteçam, né, com quebra-quebra dos bancos. Qual é o problema, pessoal? O total que a gente tem de depósito em banco que é segurado é de 10,1 trilhões de dólares. E disso tudo aqui, só esse ponto 1, né, do 10,1, somente esse ponto 1 aqui está no fundo garantidor de crédito. Praticamente nada. Então, o problema é, não existe dinheiro suficiente para cobrir um quebra-quebra bancário. E é isso que o governo não pode deixar que você entenda, porque isso aqui geraria pânico, geraria corre-corre aos bancos para resgate. E quanto mais pessoas correrem para os bancos para resgatar, vira uma bola de neve, né? Mais pessoas correm, não tem dinheiro para todo mundo, não tem fundo garantidor de crédito para todo mundo, e aí o sistema colapsa por completo. Mas você aí provavelmente está pensando, tá, Guilherme, não existe dinheiro suficiente nesse fundo garantidor de crédito, mas quem controla o dinheiro é o Estado. Então, basta o governo imprimir dinheiro, imprimir esses 10 trilhões de dólares e problema resolvido. E é exatamente isso que eu estou falando aqui. Se o governo imprimir 10 trilhões de dólares, para onde vai o poder de compra do dólar? Para onde vai o valor do dólar? Qual seria o tamanho da inflação do dólar? E o que acontece como consequência disso com ativos escassos como o Bitcoin? Não existe saída, pessoal. Qualquer coisa que o Estado fizer, ele vai destruir sua própria moeda e valorizar o Bitcoin. E se as pessoas não podem contar com bancos, o banco se torna um risco, para onde elas vão? Geralmente elas corriam para o ouro, mas atualmente nós temos uma forma mais prática do que carregar um bando de pedra para casa, que se chama Bitcoin. Então, a consequência, né, é que o preço do Bitcoin sobe após queda de mais de 50% das ações do First Republic Bank. Fica claro para vocês agora por que o mágico lá, né, o parasita ilusionista, começou a falar, não, nós estamos vendendo Bitcoin aqui, lá da Mt. Gox, pessoal, não olha para isso aqui não. Só que isso não colou, pessoal. Rapidamente viram que isso era um boato, que isso era falso, e o preço do Bitcoin se recuperou ao mesmo tempo que a gente via o First Republic Bank indo para o buraco. Aí na tela vocês têm o exato momento onde tivemos a divulgação pública do resultado do First Republic Bank. Você percebe que o Bitcoin dispara no mesmo instante. Como consequência disso, dados da empresa de análise Crypto Sentiment sugeriram que a correlação entre o Bitcoin e o S&P 500, ou seja, as ações dos Estados Unidos, pode estar diminuindo à medida que a narrativa de que o Bitcoin é um porto seguro em meio à crise bancária começou a ganhar força novamente. Então, o Bitcoin destrui tudo. Sim, o Bitcoin é a garantia de que o seu dinheiro não será diluído por parasitas. Ele é cada vez mais necessário no mundo atual. E disse Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, mas se o First Republic Bank falhar e os depositantes tomarem um prejuízo, então todos os outros bancos com os mesmos problemas entrarão em colapso logo em seguida. Todo o sistema bancário dos Estados Unidos sofre dos mesmos problemas. Essa incerteza é o que está impulsionando o dinheiro externo, como o ouro e o BTC, a subir. E em meio a isso, PIB dos Estados Unidos perde a meta enquanto o preço do Bitcoin tenta apagar a queda ultra desagradável de 7%. Então, se não fosse o suficiente, parece que a economia dos Estados Unidos está indo para o brejo. A economia dos Estados Unidos está perdendo força. O PIB dos Estados Unidos cresceu 1,1% no primeiro trimestre desse ano, mais lento do que o esperado de 1,9%, e mais lento do que o trimestre anterior, que foi de 2,6%. O defensor do ouro Peter Schiff, economista-chefe e estrategista global da Europac, disse que o Fed já perdeu sua guerra contra a inflação. A inflação venceu e a economia dos Estados Unidos perdeu. O próximo passo do Fed será resgatar a economia, criando ainda mais inflação. Resgatar a economia seria o quê?
imprimir dinheiro para emprestar para quem precisa ou baixar a taxa de juros para que a economia seja aquecida. E quando ele abaixa a taxa de juros, obviamente, começa também um processo inflacionário, inflando inclusive o preço de ativos como Bitcoin. E quando a gente analisa a dominância do Bitcoin, as coisas ficam ainda mais interessantes. O Bitcoin é o porto seguro e não as altcoins e não outras criptomoedas. Então a dominância do Bitcoin está numa escalada, está numa subida muito forte, sendo aqui puxada por esse imã aqui, ó, por essa região verde que vocês estão vendo aqui, nos 52% de dominância. No momento, o Bitcoin está com 48,5% de dominância. Então tem uma tendência do Bitcoin continuar ganhando dominância sobre as outras criptomoedas. Isso está alinhado ao que eu falei com vocês no vídeo anterior da Ethereum perder valor contra o Bitcoin. Em dólar, ela está ganhando valor, porque se o Bitcoin sobe, ele puxa todas as criptomoedas. Mas se você analisar a Ethereum contra o Bitcoin, ela está perdendo valor. Está aqui o meu gráfico Ethereum contra Bitcoin. E vocês estão percebendo aqui, ó, que ela continua sangrando contra o Bitcoin, tá? Então é melhor para você estar posicionado em Bitcoin nesse momento do que em Ethereum. Vou até abrir aqui, ó, esse gráfico é semanal, vou abrir aqui o diário para vocês verem que no dia ela também está perdendo valor contra o Bitcoin, tá? Para ser mais exato, 1,52% contra o Bitcoin. Então, essa subida em dólar está atrelada ao mercado inteiro estar subindo, tá? Mas não está interessante nesse momento estarmos posicionados em qualquer outra criptomoeda que não seja o Bitcoin.